tarde! Vamos fazer hoje a nossa correção da atividade da apostila, páginas 136, 137, 139 e 140. Vamos iniciar então com o exercício número 14. Lá no exercício 14, você precisaria ler a situação problema e responder a questão A e questão B. Vamos lá? Aqui diz assim que no último campeonato escolar, o time de Herbert jogou. Quantas partidas está dizendo aí na apostila? Ele jogou 9 partidas, certo? E perdeu. Se ele perdeu, nós vamos precisar tirar alguns pontos, algumas partidas aí, né? Se ele perdeu 3, então a continha será de subtração. Eu tenho 9 partidas que eu ganhei, que eu joguei. Mas dessas 9 partidas, eu perdi 3. Então, quantas partidas o time do Herbert ganhou? Muito bem, 6 partidas ele ganhou e 3 partidas ele perdeu. Bom, no exercício da letrinha A, aí da atividade 14, está perguntando quantas partidas a equipe ganhou. Nós já fizemos essa continha, olha só. 6 partidas. Escrevam aí. 6 partidas. E na letrinha B do exercício 14, está perguntando assim: que operação você usou para responder o item A? Bom, a professora usou, né, a operação de subtração. Então, na letrinha B, você pode escrever subtração. Aliás, subtração não é para escrever, para marcar o X. Então, na letrinha B, a resposta correta é o quadradinho da letra B. Marquem um X aí no quadradinho da letra B, subtração. Agora aqui, no exercício 15, tá mostrando lá, né, um balcão de uma papelaria contendo borrachas e lápis. Aqui tá perguntando na letra A, existem quantas borrachas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a resposta da letra A é 14 borrachas. Letra B. Quantos lápis há a menos que borrachas? Vamos contar a quantidade de lápis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aqui, olha só, tem 14. Então, para chegar no 14, vamos precisar levantar quantos dedos? Lembra que a professora já ensinou esse método? Vamos lá? Temos quantos lápis? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui na letra B, quantos lápis há a menos que borracha? Quantos dedinhos que eu levantei? 6. Então, a resposta da letrinha B é 6 lápis. Na letrinha C, quantos lápis faltam para que o número seja igual ao de borrachas? É a mesma pergunta, né? Quantos lápis está faltando? 6 lápis, a mesma resposta. Letrinha D, se tirarmos 4 borrachas, quantas borrachas sobraram? Existem 14 borrachas, certo? Se eu tirar, continha de subtração, 4, eu vou ficar com quantas borrachas? Se você respondeu 10 borrachas, parabéns! Está correta a sua atividade. No exercício 16 da página 137,
A professora mostrou aqui uma história matemática através de imagens. Aí tá perguntando qual era a continha que representava melhor, né, essa história, né, que o livro trouxe. Aqui, você contou quantas toras tem aqui? Muito bem, tem 13 toras aqui, uma do ladinho da outra. Existem 13, vamos colocar aqui, 13 toras de madeira. O rapaz retirou ali daquela fileira 3. Ele retirou 3, então a continha é de subtração. Quantas toras de madeira sobraram? Fazendo essa conta aqui, ó, 13, tiro 3, sobram 10. Então, a continha, essa continha aqui, ela está representada na letra C. Se você marcou o quadradinho da letra C, parabéns, sua resposta está correta. Depois disso, né, você aqui no exercício 17, você tinha que estar observando essa tabela e pintando os quadradinhos aqui conforme a quantidade de organizadores que estava sendo apresentado. Quantos organizadores de lápis que existe lá na tabela? Você contou? 5, muito bem. Quando nós vamos pintar um gráfico que nem está aqui, nós sempre começamos pelo último que está embaixo. É de baixo para cima que começa a pintar, tá bom? Nunca de cima para baixo. É que nem escrever. Nós escrevemos daqui para lá, tá? E o gráfico é a mesma coisa, é de baixo para cima. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a professora marcou o X, que com canetão não dá para pintar. Mas aí na sua apostila você precisa pintar os quadradinhos. Então, aqui no lápis, né, eu pintei, tem que pintar 5 quadradinhos. Se você fez assim, parabéns. Aqui, essa coluna aqui é da régua. Quantas réguas está marcando? Apenas um organizador, né? Então, você deveria pintar apenas um quadradinho aqui. A terceira coluna aqui era da borracha. Quantas borrachas a tabela vem mostrando de organizadores? 4 quantidades de organizadores para borrachas. Então, aqui eu vou pintar 1, 2, 3, 4. E o último eram os organizadores das canetas. E para as canetas, a tabela estava marcando a quantidade de 8 organizadores. Então, eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, 8 organizadores. Agora, no exercício da letrinha B, está perguntando quantos organizadores de lápis há mais que organizadores para a régua. Bom, lápis, né, os lápis têm o quê? 5 organizadores, certo? E a régua tem 1. Então, para a régua ficar com a mesma quantidade para que a régua fique com a quantidade de organizadores igual a do lápis, precisam de mais quantos? Precisa de, vamos contar? Régua só tem 1, lembra? Então, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta da letra B é 4 organizadores. E na letra C está perguntando assim: quantos organizadores de borracha há a menos que organizadores de caneta? Caneta tem 8 organizadores e borracha tem apenas 4. Para que a borracha chegue a ter a mesma quantidade de organizadores que as canetas, né, precisa de mais quantos? Então, vamos lá.
4. Para chegar no 8, vamos contar? 5, 6, 7, 8. Então, aqui, na letrinha C da atividade aí, você vai marcar o quê? 4 organizadores. Escreva aí. Organizadores. Depois disso, temos a atividade, né, da página 139 e 140. Vamos então para a nossa correção. O exercício 1 vem trazendo uma historinha matemática. Escutem com atenção. Ana tem 6 lápis de cor. Vamos colocar aqui. Número 6. Ela tem 6 lápis de cor. Ela vai dar 2 para sua amiga Aline. Se ela vai dar, significa que eu vou ter que retirar uma quantidade destes 6 lápis, né? Se eu vou ter que retirar, a continha é de subtração. Então, eu vou retirar daqui 2. Faça um X no item que tem o número de lápis que ainda ficarão com Ana. Então, 6 menos 2, qual que é a resposta? Você conseguiu acertar essa? A resposta é 4. E o 4 está na letrinha B. Se você marcou um X aí no quadradinho da letrinha B, parabéns, a sua resposta está correta. No exercício número 2, temos aí outra historinha matemática, né? Preste atenção. No sítio de Dona Benta havia 10 galinhas. Então, vamos colocar o número 10 aqui. Ela dará 3 delas para a tia Anastácia. Se ela vai dar galinhas, né, dessa quantidade aqui, então eu vou precisar retirar. Se eu vou precisar retirar quantidades, então a minha continha será de subtração. Então, ela vai dar quantos para a tia Anastácia? Quantas galinhas? 3, né? Faça um X no item que mostra com quantas galinhas Dona Benta ficará. Então, 10 menos 3 é igual a 7. Se você respondeu aí o quadradinho, marcou um X no quadradinho com a letra C, parabéns, a sua resposta está correta. Agora, no exercício 3, tinha o desafio. Você precisava substituir as imagens por palavras, né? A primeira frase estava dizendo assim: eu quero um... Aí tem o desenho do mundo. Então, vamos lá substituir. Eu quero um... Agora, no lugar do desenho, eu vou colocar a palavra mundo. Um mundo com... Aí tem o sinalzinho do mais. Então, eu vou escrever no lugar do desenho, vou colocar a palavra mais. Com mais. Aí tem um monte de boquinhas sorrindo. Significa o quê? Alegria. Com mais. Alegria. E aí tem o sinal do menos, né? E menos. E menos. Tem o des, o sinal do mais, que é para juntar. Aí tem o sinal de igual e tem o mais de novo e o dade. Se a gente juntar tudo isso aqui, forma a palavra desigualdade. Desigualdade. Se você conseguiu fazer a sua frase dessa forma, parabéns, está correto. A segunda, vamos para a segunda agora, vou escrever com uma cor diferente para não misturar. Vamos lá. Para, a segunda é para que a aí tem o vi.
é o vi. Você vai colocar a primeira sílaba, tá vendo aqui que tem que juntar? Tem um mais aqui. Então, você vai precisar juntar a primeira sílaba do dado, mas sem o do. Tá vendo que tem o menos? Então, tem que tirar o do. Então, vai ficar na palavra dado, ficaria apenas a palavra dá. Então, vi, dá. Que a vida seja, né? Seja. Tem o mel mais o H e o OR. Então, mel mais OR fica melhor. Se você também conseguiu decifrar essa frase, parabéns! No exercício número 4, você vai precisar preencher aqui a tabela com os números do 1 até o 4 e não pode repetir, lembra? Esse joguinho é bem legal para quem gosta, né, de desafios. Bom, quais números você colocou aqui nessa primeira linha, né? Que não se repetisse aqui nem aqui. Tenho certeza que você demorou um pouquinho para descobrir os números. Mas aqui, a resposta correta, né, para essa primeira linha aqui é o 4, aqui ficaria o 1 e aqui ficaria o 3. Aqui nessa coluna ficaria o 3 aqui e o 2 aqui. Nesta outra coluna tá faltando que número? O 4. Aqui temos o 1, que não repete nem aqui, e o 4. E aqui, né? Aqui o 4, aqui o 2 e aqui o 1. Se você conseguiu encontrar este resultado, parabéns! Você tá ficando, ó, nota 10 na matemática, porque isso aqui exige concentração e raciocínio. Depois disso, temos a atividade número 5. Quais foram os números que estão faltando aí na tabela? Você conseguiu encontrar? Então, a resposta da número 5 é a letra C, não é verdade? Está faltando o número 7, está faltando o número 15 e está faltando o número 23. Se você conseguiu encontrar estes números, parabéns! E a última atividade, o último exercício, também era uma continha matemática. Preste atenção. Júlia tem 6 anos. Vou colocar o 6 aqui. E sua prima tem 11 anos. Faça um X no quadradinho que mostra quantos anos a prima de Júlia tem a mais do que ela, né? Então, vamos lá. A Júlia tem 6. Para a Júlia chegar aos 11, qual a quantidade que está precisando aí? Vamos contar? 7, 8, 9, 10, 11. Então, se a sua resposta foi a letrinha B, 5 anos, quantos anos a prima de Júlia tem a mais? Ela é mais velha, 5 anos, né? Se você conseguiu encontrar este resultado, parabéns, a sua resposta está correta. E com isso, encerramos a nossa apostila do segundo bimestre, matéria de matemática. E a nossa aula também de correção vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Beijinho para você e até a próxima aula.